Seja muito bem-vindo à nossa aula de exercícios lógicos de língua portuguesa, trabalhando aí alguns conteúdos solicitados pela banca, pela FGV, para você aí que vai prestar esse concurso para o Ministério Público. Então veja, os exercícios em língua portuguesa, eles são pautados em um texto, a gente vai ter um texto de apoio e a partir desse texto é que você tem a apresentação das questões. Então, antes de mais nada, se você não leu o texto, o que você tem que fazer agora? Parar esse vídeo, fazer a leitura integral do texto, para daí sim voltar às questões, porque todas elas são contextualizadas, todas elas estão voltadas aí para esse texto, tá? Então, vem comigo nessa aula que a gente vai bater cada um dos pontos aí que você com certeza encontrará na sua prova, combinado? Vem comigo para a tela, olha só o que a gente vai ter aqui. Bom, o texto é esse texto que se intitula Não Foi Só Pelos Beagles e vem falar sobre a experimentação científica, na verdade sobre essa fraude científica a respeito dos testes realizados com animais. Então, é um texto que vem trazer uma crítica a respeito desses testes, tá? Não posso me antecipar aqui, porque a gente vai ter questão relacionada inclusive com a ideia do texto. Então, ele está dividido aqui em duas partes e aqui no finalzinho do texto você tem o nome das autoras, Sheila Moura e Heloísa Arruda, minha parente. Mentira, né? Mas essa família é grande, né? A família Arruda é grande. Tá aí. Então, você tem aí o texto. A partir dessa leitura, ainda na tela, é que a gente vai verificar quais são as questões. Veja só, nossa primeira questão aqui colocada diz o seguinte: o texto lido é claramente argumentativo. Você percebeu que, ó, o que a banca está colocando aqui para você? Que o texto, ele é argumentativo. A banca não está perguntando, ela está dizendo que é argumentativo, ou seja, tem o posicionamento de alguém. Considerando o primeiro período do texto, assinale a afirmativa incorreta. Quer ver, ó? Vamos lá. Primeiro período, tá aqui, ó, o primeiro período do texto, ele começa com a letra maiúscula e ele vai ali até o ponto final aqui. Então, considerando esse primeiro período, o que é que a gente tem que responder aqui como, olha só, afirmativa incorreta. Gente, cuidado com isso daqui, tá? Muito cuidado com isso daqui, sabe por quê? Porque a gente tem a mania de buscar a questão certa, a alternativa correta. E aqui ela tá pedindo justamente o contrário. Então, olha lá. A tese das autoras é a de que a experimentação animal é uma fraude. Exatamente isso que é tratado, né? A fraude dessa experimentação. Na letra B diz: as autoras apelam para argumentos de autoridade. Sim, elas trazem inclusive livros, outros nomes, né, de cientistas para comprovar o posicionamento ali defendido por elas. A letra C diz: um dos argumentos na defesa da tese é o de que os animais são anatômica e fisiologicamente diferentes dos seres humanos. Exatamente, esse daqui talvez seja um dos argumentos mais pesados, certo? Letra D. Outro argumento em defesa da tese é a experimentação animal. A experimentação animal só é realizada com o objetivo de lucro da indústria médico-farmacêutica. Exatamente, com o objetivo de lucro esses testes continuam. E a letra E. O público-alvo do texto é o grupo de cientistas envolvidos com a experimentação animal. Ó, é o grupo de cientistas. Esse daqui é o público-alvo, é para quem elas escreveram, mas é lógico que não, né? Tá aqui a letra E incorreta. Por que não? Porque esse texto é para um cunho mais geral, público de modo geral, e não para o público, um grupo de cientistas específico ainda, esse grupo, né? Esse que trabalha com a experimentação animal. Então, inadequada é a nossa alternativa, letra E, beleza? Fácil, super tranquila essa daí, vamos para a próxima. Olha só. A próxima alternativa, ela diz o seguinte: a alternativa correta sobre os títulos dos livros citados é a de que esses títulos, vamos dar uma olhada? Volta lá, ó. Quais são os títulos? Tá aqui, ó. Matança de Inocentes e A Grande Fraude. Beleza, tá ali, são esses dois títulos. O que essa segunda questão ela pergunta? Ela questiona a respeito desses títulos, o que é que eles já fazem, né? Eles já antecipam um julgamento sobre a experimentação animal?
Verifique que é justamente isso que acontece, uma vez que está ali no comecinho, elas nem falaram sobre o que é, mas já está lá, a matança, o julgamento, então você tem o quê? A alternativa correta você já encontrou, é a letra A. Veja como não pode ser a letra B. Esses títulos, eles criticam a falta de consciência dos cientistas? Não tem, né? Não dá pra gente dizer isso daí. Tá extrapolando o que tá colocado aqui. Eles indicam uma opinião contrária à das autoras do texto? Pelo contrário, né? Acaba trazendo o quê? A mesma opinião, defendendo a mesma ideia. Mostram o interesse econômico das empresas, ainda que exista interesse econômico, ainda que o texto fale sobre isso, não é o que esses títulos apontam. E a letra E, destacam a preocupação científica dos livros, destacam, né, a preocupação, não é só uma preocupação científica dos livros, não é isso não, é mais, é um julgamento sobre essa experimentação animal. Então a alternativa correta aí, você já destacou, é a nossa letra A, e é ela que corresponde à alternativa correta. Vai para a próxima. Olha lá. A frase inicial do texto de que a experimentação científica é uma fraude, o que essa frase inicial faz? Representa uma opinião das autoras que não é apoiada em fatos. Será? Não é apoiada em fatos? Claro que é, certo? Olha lá, é uma afirmativa aceita universalmente pela ciência, universalmente, olha como está generalizando. Letra C, mostra uma conclusão a que se chegou cientificamente, tá? Aqui a nossa alternativa. Por que isso? Porque essa afirmação a que se chega cientificamente, ela é baseada inclusive naquele argumento que diz que os animais são biologicamente distantes, fisiologicamente distantes do que é o homem. Então, sim, é uma conclusão científica que se chegou, que a experimentação científica é uma fraude. A letra D diz: indica um pensamento apoiado em circunstâncias emocionais. Não, né? Não tem nada de emocional, tudo aqui é racional. E a letra E, demonstra o atraso das pesquisas no Brasil. Ah, não, você quer meter o pau no Brasil, aí você assinalou essa aqui como certa, né? Professora, mas o Brasil é antigo mesmo, é ultrapassado as pesquisas. Meu filho, não é o que está sendo colocado aqui no texto, não é o apontamento do texto e mais, né? Não é o que está colocado ali na questão, tá? Então, volta lá, a alternativa correta aqui é a nossa letra C, beleza? Tranquilex, né? Bem de boa aí, vai para a próxima questão, olha só, essa daqui é muito boa. Que aponta os aspectos do porquê de cientistas perpetuarem tal erro. Se substituíssemos o demonstrativo tal, que está aqui, ó, por outras formas de demonstrativos, as que devem ser consideradas corretas são este ou esse e aquele, esse e aquele, somente este, somente aquele. Veja só, o que você vai fazer? Vem comigo aqui no quadro. Ó, quero te mostrar uma coisa. A gente vai ter dois usos aqui para o demonstrativo. Ele está falando, vamos separar dois aqui, o este e o esse. O que a gente pode entender? O este, isso aqui no sentido discursivo, tá? Nível de discurso. O este, ele pode ser utilizado como um elemento de introdução, um elemento que vai introduzir, a gente pode dizer, que vai apresentar algum outro vocábulo, algum outro termo. Então, a gente diz que este termo aqui, chamado este, né, esse demonstrativo, ele é catafórico, enquanto que o esse é anafórico. Isso quer dizer o quê? Vamos fazer setinhas aqui, ó. O este, ele apresenta, e o esse, ele vai fazer o quê? Ele vai retomar. Então, ó, uma flechinha vai para frente e a outra vai para trás, percebeu? O que a gente vai ter aqui? O uso do este é para apresentar alguma coisa. O uso do esse é para retomar. Ah, professora, e qual é o certo? Depende do que eu estou querendo apresentar, tá? Então, veja, o que é que você tem ali? O texto diz, aponta, né, aponta aspectos do porquê de cientistas perpetuarem tal erro. Então, eu tenho a ideia, ó, tal erro. Eu estou substituindo esse termo aqui, esse tal,
por este. Quando eu faço a substituição por este, eu estou apresentando a palavra erro. Quando eu faço a substituição por esse, eu estou retomando a ideia. Qual é a ideia? É aquela anterior, dos aspectos, do porquê de os cientistas perpetuarem tal erro. Que tal erro? Qual é esse tal erro? É a experimentação científica com animais, certo? Então eu tenho dois aspectos que podem sim serem levados em consideração. Sim, esse daqui, ele está relacionado ao aspecto ideológico, a ideia. Esse daqui, ele está mais relacionado ao aspecto gramatical, na apresentação do termo. Então, por isso que o este está ligado ao erro e o esse está ligado à experimentação com animais. Então, eu posso utilizar um ou outro, tanto faz, os dois estão corretos. Ah, mas a intenção, como é que eu vou julgar a intenção? A gente vai julgar o que a gente vê e não o que a gente acredita, tá? Então aqui, o este, tá colocado lá? Tá. Então se eu tenho o este colocado ali, quer dizer que a intenção foi catafórica. Se eu tenho o esse colocado ali, eu tenho uma intenção anafórica. Ah, professora, mas isso aí não é todo mundo que sabe. Você agora sabe, e é isso que importa. Dentre as alternativas, o que é que você tem? Olha lá, letra A, este, esse. Letra B, este, aquele. Na letra C, esse e aquele. Na letra D, somente este. Na letra E, somente aquele. Lógico que a alternativa correta aqui é a nossa letra A, certo? Este ou esse. Como eu falei, um é anafórico, o outro é catafórico. Então, ó, o T aqui, o T aqui, ele funciona como elemento catafórico. E o SS ali funciona como elemento anafórico, beleza? Então vamos lá, próxima questão. A quinta questão diz o seguinte: o vocábulo vivissecção tem o seguinte significado. Olha só, qual seria o significado? Esse termo é um termo que a gente não encontra diariamente, né? Vivissecção. Qual seria o significado? Galerinha, aqui é o seguinte. Aqui, fio, ou você sabe ou você não sabe o negócio. Dá pra gente tentar analisar, tentar ir por eliminação, as alternativas indicarem isso daí? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. A letra A diz que a vivissecção seria a manutenção artificial da vida. Ah, você pensa, vive de vida, de viver. Ah, faz sentido, porque a gente é bem doido e a gente vai analisando assim, né? Beleza. Olha a letra B. Operação feita em animal vivo para estudo. Opa! Do que a gente está falando ali? O texto ele vem apresentar para você justamente o quê? Vem apresentar essas experimentações. E para a gente saber se está dando certo ou está dando errado, você não pode experimentar com um animal morto, concorda? Tem que ser um animal vivo. Se o animal não estiver vivo, não dá para saber se está dando resultado, se não dá. Então é uma operação feita em animal vivo para estudo? Provavelmente. Olha a letra C. Processo de encher de palha um animal morto. Ó, já fica mais distante, certo? Por quê? Ó, tá falando de animal morto. Vivissecção já é meio estranho. Letra D. Dissecção de partes do corpo de animais selvagens. Como assim de partes do corpo de animais selvagens? Aqui a pessoa pode até olhar a palavrinha, né? Dissecção, falar, ah, mas ó, vivissecção, dissecção, talvez seja, né? Isso, vai achando. Letra E, estudo de funções vitais em animais mortos. Também não. O que a gente tem? Pensa no contexto do texto, pensa naquilo que está sendo colocado, qual que é a ideia central ali daquela análise que a gente está fazendo com relação ao texto. Não é uma experimentação com animais? Não é o uso de medicamentos, fármacos, testes em animais? Então seria o quê? Uma operação feita em animal vivo para estudo, ó, a finalidade. Estudo. Então, a alternativa correta aqui é a nossa letra B. Todas as outras, por mais que tenham palavras ali que se aproximem com relação à parte fonética, a gente tem significados completamente diferentes do que se espera. Combinado? Então, tá aí, ó. Vamos lá para a nossa próxima questão. Olha só, a próxima questão diz o seguinte. Foram os magnatas americanos Carnegie e Rockefeller interessados em investir na fabricação de remédios utilizando subprodutos das suas empresas de siderurgia e petróleo, que financiaram um estudo sobre a educação médica nos Estados Unidos e Canadá, encomendado ao educador Abraham Flexner, né? Os nomes bem bonitinhos.
No contexto, essa informação diz implicitamente ao leitor, ó, o que você vai fazer aqui? Você vai trabalhar com uma coisinha que a gente chama de interpretação. Então, o que é interpretar? É, a partir da informação colocada nesse bloco maior aqui, você tem que chegar a uma conclusão. Mas, claro, não é descontextualizado, tá? Eu tenho que levar em consideração em que situação, em que lugar tá esse trecho todo aqui que eu circulei. Que texto? Fala do que esse texto? Eu tenho que pensar nisso daí. Beleza. Então, essa informação, ela diz implicitamente ao leitor, o que que ela diz? Os estudos realizados eram de extrema qualidade? Eu consigo chegar a essa resposta? Perceba que não é porque o cara tem dinheiro, né? Isso aí não. Letra B. O educador contratado apresenta qualificações extraordinárias. De onde? Como é que eu posso chegar a essa informação a partir daquilo que foi mencionado? Não dá também, né? Letra C. A fabricação de remédios passou a ser mais criteriosa. Mais criteriosa? Lembre-se que a intenção era o quê? Ampliar. Ampliar o que? A venda, a produção, dinheiro. O que tinha aqui por trás era dinheiro. Letra D. Os resultados dos estudos estavam comprometidos por interesses. Quais eram os interesses? Lucrar. Portanto, a alternativa correta é essa. Lógico. Veja só, foram os magnatas americanos, olha o uso da palavra aqui, interessados em investir na fabricação de remédios. Eles queriam investir, tá? Eles não queriam produzir algo para o benefício de alguém, não. Eles queriam como investimento, utilizando subprodutos, produtos de segunda linha das suas empresas de petróleo, para financiar esse estudo. Então, veja, o que a gente tem por trás? Interesse. A letra E diz que a indústria médica corrompeu os empresários citados. Pobres coitados, o Rockefeller foi corrompido. Até parece, né? A alternativa correta aqui, é a nossa letra D. Então, veja, é uma questão de inferência, é uma questão de interpretação. Combinado? Vamos para a próxima, olha lá. A próxima diz o seguinte: nos 3 primeiros parágrafos do texto, o emprego das aspas tem valor irônico em... Então, em qual situação o uso das aspas é utilizado como ironia? Lembra? Olha só, volta aqui para mim. O que eu tenho que pensar? As aspas, elas podem ser utilizadas para marcar ironia, como está sendo colocado aqui. Elas podem ser utilizadas para marcar uma frase, uma oração, uma expressão fora do contexto de uso. Elas podem ser utilizadas para marcar a fala de alguém, né, o discurso direto de alguém. Elas podem, inclusive, marcar, como acontece lá no comecinho do texto, a gente já vai voltar para analisar, uma obra, um texto, um livro, alguma coisa relacionada a uma outra autoria dentro do texto. Então, a gente tem alguns usos, todos esses colocados nas alternativas. A banca justamente te pergunta qual é aquela que traz, qual é o uso que traz ideia de ironia, que traz o efeito de ironia. O que é ironia? É dizer justamente o contrário daquilo que se deseja. Né? Você está sendo irônico quando as pessoas dizem, né? Quando alguém fala, nossa, que bonita essa sua roupa, e ela está detestando a sua roupa. Então, essa é a ideia da ironia. Então, é isso que eu tenho que ficar de olho aqui. Vamos dar uma olhada? Ele está dizendo que são, letra A, matança de inocentes, letra B, a grande fraude, letra C, ciência médica, letra D, ciência natural e letra E, científico. Então, ele está dizendo que nos 3 primeiros parágrafos, vamos dar uma olhada lá nos 3 primeiros parágrafos. Primeiro e o segundo tá aqui, primeiro, matança de inocentes e grande fraude estão isolando o nome das obras, não é a utilização irônica, não. Aí você tem, no começo do segundo parágrafo, a ciência médica atual se conceituou como a verdadeira no fim do século XIX. Veja, aqui o uso das aspas, ela não está marcando necessariamente uma ironia. O que é que ela vai estar marcando? Ela está marcando aqui um uso fora do contexto. Tá? Fora do contexto o quê? Fora daquilo que realmente fora da ideia central apresentada. Quer ver? Vamos dar uma olhada ali, Ele coloca nas alternativas. Tá aqui, Matança de inocentes e a grande fraude, você já sabe que são nomes de livros. Nomes de livros, certo? Ciência médica e ciência natural
são elementos que estão utilizados entre aspas, olha lá, ciência médica, a verdadeira não, né? A ciência médica e aqui embaixo, ó, ciência natural, tá aqui, deixa eu destacar, ciência médica e ciência natural, porque a gente tem duas vezes o termo ciência, né? Então é colocado uma caracterização médica e depois natural, mas não é com intenção de dizer o contrário daquilo que se deseja. Não é, ó, a ciência médica atual se conceituou como a verdadeira. Esse a verdadeira até poderia ter um efeito irônico, mas não é o nosso caso aqui, não é o que está sendo mencionado. No fim do século XIX, apoiada por interesses econômicos, pois até então a ciência natural era mais usada no mundo. Então você percebeu o quê? Que há um contraponto entre essas duas. Por isso que elas estão colocadas ali entre aspas. Ali você tem mais um uso de aspas, a educação médica nos Estados Unidos e no Canadá, que é o nome do estudo. E aqui, ó, vamos dar uma olhada. Aqui está o nosso científico. Antevendo as possibilidades apontadas pelo relatório, o governo americano passou a dar total ênfase à microbiologia e à farmacologia, começando então o uso de drogas pesadas e os testes sistemáticos com animais como método científico. Tá aqui, ó. Lembre-se o seguinte, o texto ele vem fazer justamente uma crítica contra esse tipo de ciência, como é colocado. Então veja que a ideia desse científico aqui não é científico não, né? A intenção aqui não é fazer ciência, mas é o interesse escuso por trás disso daí. Ó, a Fundação Rockefeller aqui embaixo, né? Tô eu falando mal do Rockefeller, tá bom, hein, professora? Mas, enfim, a gente tem o uso de um científico que não é científico, ele é justamente o contrário daquilo que quer se mostrar. Eles não buscam um método científico, eles buscam um método enriquecedor, né? Um método de fazer dinheiro e não um método científico. Então a gente tem aqui uma questão que envolve, sim, vamos lá para a nossa questão, uma espécie de ironia, tá? Então tem um efeito irônico por trás disso, tem aquela ironia bem pesadinha, beleza? Segue aí, olha só a nossa próxima questão, ela diz o seguinte: segundo o texto, as bulas dos remédios são quilométricas, por quê? Por que essas bulas são quilométricas? Qual é a justificativa disso? São indispensáveis para a correta aplicação do medicamento? Né? Quantas vezes você já leu a bula? Nunca, né? Tô te sacando. Olha a letra B. Funcionam como informações sobre as substâncias componentes? Pode ser, né? Mas, ó, o que eu tenho que cuidar? Gente, é segundo o texto, não é o que você pensa, o que o politicamente correto coloca, é o que o texto coloca. Para que servem as bulas quilométricas? Ó, servem como defesa jurídica em caso de desastre farmacológico, é exatamente isso. Por que as bulas são tão gigantes assim? Por causa disso. O que o texto vem afirmar? Que é uma fraude. Vem para mim, ó. É uma fraude científica o teste com animais. Porque são fisiologicamente diferentes, não dá, a gente não tem como comparar. Por essa razão, a gente tem bulas tão quilométricas. Porque se der alguma coisa errada, se der algum efeito colateral, você já olhou bula de remédio? Milhões, zilhões de efeitos colaterais, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro. Por quê? Porque se acontecer, a empresa está respaldada. É como se tivesse, ó, estava na bula que isso poderia acontecer, tomou porque quis. Isso comprova, que é o argumento central do texto, que existe uma fraude nesses testes. Não é assim. Como é que eu vou fazer teste e achar que vai servir para o cachorrinho, para o ratinho e para o homem vai ser da mesma forma? Não vai. Então, por essa razão é que essas bulas são quilométricas. Volta aqui para a tela, olha lá. Diz assim, cumprem legalmente uma exigência de informação? Claro que cumprem. Justificam altos preços dos medicamentos? Aqui não, né? Mas o que eu tenho não é o que eu acho, mas o que o texto diz. E o texto diz aqui é uma defesa jurídica. Combinado? Vamos lá, segue em frente, olha lá. Sendo o homem um animal de rebanho, deixa de pensar ou contestar se está seguindo um líder. O homem é um animal de rebanho, né? Você já sabe o que é um rebanho? Olha lá. Essa frase do texto mostra uma característica humana. Qual é essa característica humana? O individualismo exagerado? Gente, não dá para ser, ó. O animal de rebanho não é individual. Letra B, a vida em sociedade. Letra C, a luta pela sobrevivência. O animal de rebanho? Não, luta pela sobrevivência não, né? A busca do religioso, já pensou, né? No Cordeirinho de Deus. Não, não é nada disso. A satisfação dos instintos não tem nada a ver. O que a gente tem aqui? Mostra o quê? A vida em sociedade. Uma característica humana é a vida
em sociedade, um animal de rebanho. Rebanho. Aqui, o que eu tenho aqui? Um elemento, um vocábulo que vai representar um coletivo, certo? Então eu tenho mais de um animal representado aqui por essa ideia de rebanho, tá? Então a alternativa correta aqui, letra B. Segue aí na tela, olha lá. Observando as flexões das palavras médico-farmacêutica e médico-científicas, empregadas respectivamente em relação à indústria médico-farmacêutica, certo? E verdades médico-científicas. Podemos deduzir que os adjetivos compostos, que é o que a gente tem aqui, né? Um adjetivo composto, ele é formado por quê? Por dois radicais, né? Um aqui e outro aqui. Um aqui e outro aqui. Como nesses exemplos, seguem a seguinte regra de plural, ó. Indústria, singular. O que eu vou ter aqui? Quem flexionou? Só o segundo elemento que flexiona, né? No plural. Flexionou aqui no singular? Não. Olha lá, verdades, plural. Médico-científicas. Científicas, como eu falei, quem é que flexiona? O segundo elemento. Então, você chega à conclusão de que, quando você está diante de um adjetivo composto, formado aqui por dois adjetivos, o que vai marcar a ideia de plural é o segundo termo, ou seja, vai ser aqui o nosso segundo adjetivo. Então, a alternativa correta aqui, ó, é a letra C, só se flexiona o segundo termo. Só o segundo termo. Tá vendo que não ficou médicos científicas? Não, verdade, médicos científicas, né? Então, a alternativa correta aqui, letra C, beleza? Segue aí em frente, olha lá, próxima questão. Assinale a alternativa em que indica a frase em que a conjunção E, ó, o E, ele tem valor adversativo, de contrariedade. O que seria? De oposição, né? De afastamento. Olha só a letra A. A ciência atual investe na magia e não na lógica. Ela investe nisso e não investe naquilo, certo? Investe em quê? Na magia e não na lógica. Veja, o E, geralmente, ele é utilizado como uma conjunção aditiva. Não é o que a gente tem aqui. A ciência investe na magia, veja como ficaria melhor, fácil, né, para você resolver, mas não na lógica. Então, a ciência atual investe na magia, mas não investe na lógica. Olha como esse E aqui, ele é adversativo. Completamente diferente do que a gente tem na letra B. Matança de animais e a grande fraude. Esse E aqui é uma conjunção aditiva, está relacionando, estabelecendo uma relação entre dois termos. Na letra C, animais não são animais não são anatômica e fisiologicamente semelhantes. Ó, isso e aquilo, tá somando a informação, percebeu? Na letra D, foram os magnatas americanos, Carnegie e Rockefeller, então eu tô relacionando também, ó, esses dois elementos. Adição. Empresas de siderurgia e petróleo, também estou estabelecendo uma relação entre esses dois termos. Todas aditivas. A única que é adversativa é a letra A. Gente, essa da conjunção E com valor adversativo é a campeã do baile, hein? Você tem que saber isso aí, sem falta. Vai para a próxima. Considerando que o texto alude ao fato de que houve uma invasão de ativistas contra uma instituição de pesquisa como protesto contra maus tratos a cachorros da raça Beagle, o título do texto poderia ser completado do seguinte modo. Veja só, o título do texto. O que diz o título? O título diz: não foi só pelos Beagles, mas por quem? Não foi só pelos Beagles. Não foi só pelos Beagles, mas pela população brasileira em geral, né? Até faz sentido, afinal de contas, a intenção aqui não é simplesmente proteger somente os animais, há uma intenção acerca da pesquisa científica. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Não foi só pelos Beagles, mas também pelos outros animais sacrificados, ó. Sacrificados, o texto não fala nada de sacrifício. A letra C. Não foi só pelos Beagles, assim como pela condenação da indústria farmacêutica. Não é a condenação da indústria, mas vem falar sobre a pesquisa.
A letra D diz, não foi só pelos Beagles, mas também pelo progresso da verdadeira ciência. Ciência aqui você pode entender como experimentação científica, tá? Ah, mas progresso da verdadeira ciência? Sim, afinal de contas a intenção aqui é fazer justamente uma crítica. Sora, mas não está relacionado com a população brasileira? Tá. Mas o foco maior, o ponto maior é falar sobre a pesquisa científica. Então, a alternativa mais próxima é a letra D. Olha a letra E. Assim como pelos médicos explorados. Não, o texto não vem falar de médico explorado coisa nenhuma, né? O texto vem falar sobre a verdadeira ciência, não com essas palavras. O que a gente tem aqui? Até uma paráfrase. O título poderia ser completado com a ideia, não foi só pelos Beagles, mas também pelo progresso da verdadeira ciência. Viu só? E ó, aquela ali, próxima aqui para fechar o nosso pacotinho. A ciência atual investe na magia e não na lógica. Podemos inferir, ó, uma questão de inferência dessa frase que... O que você deduz dessa frase? Que a ciência atual investe na magia e não na lógica? Que toda ciência deveria apoiar-se em princípios lógicos, é óbvio. Por quê? Ó, a ciência atual vem perturbando a magia? Eu consigo chegar a essa resposta? Não. Os investimentos da ciência atual são bem feitos. Eu consigo chegar a essa resposta ali, com essa fazendo inferência desse trecho, que a ciência atual investe em magia. Esse é um bom investimento? Não, né? Que a magia e a lógica se completam? Não, né? Eu tenho uma ideia de contrariedade aqui, ó. A magia tem lugar de destaque na verdadeira ciência. Claro que não. Magia é magia, ciência é ciência. Então é possível inferir que toda ciência deveria apoiar-se em princípios lógicos. Fechou aqui a alternativa A, beleza? Então veja só. Aí algumas questõezinhas para você dar uma batidinha, verificar como é que a banca solicita. Eu quero que você veja que existem muitos retornos ao texto, né? Todas as questões estão amarradas ali ao texto. Então você tem questões que trabalham com inferência, com compreensão, com paráfrase, com o valor semântico de conjunção, até questões morfológicas com a flexão de alguns adjetivos, com as ideias de inferência de completar o sentido de alguns outros termos. Então o que você tem que fazer? Leitura e exercício, tá? Leitura e exercício para conseguir adequar aí a sua perspectiva em língua portuguesa para aquilo que você vai encontrar na sua prova, combinado? Ficam aí as nossas dicas, nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau.